Vocação matrimonial. Eu sou a Raquel, esposa do Divino, mãe do Lucas e do Augusto. Então, contar um pouco da minha história. Eu, desde adolescente, sempre católica, eu tinha vontade de ter, se eu tivesse um filho, que teria o nome de Lucas, devido ao nome do evangelista São Lucas. Eu achava um nome muito bonito. Mas não pensava em namorar, menos ainda em casar. Minha vontade era estudar e viajar. Esse era o meu grande sonho. E aí eu gostava de ajudar lá na paróquia, na nossa paróquia, Nossa Senhora de Guadalupe, desde mocinha, bem nova, com o padre Félix. E aí ele me levou para conhecer as freiras, as franciscanas, irmã Edmeia. E eles tentaram, me encaminhar, eu fiz até uma experiência com as freiras, fui tentar ser freira, mas não era o que eu não me identifiquei, não. E aí o padre Félix me falou, vai ter um curso, lá na paróquia Santo Antônio, é uma extensão da Universidade Católica, é um curso a nível superior de teologia. Você quer fazer? E ele me levou lá, me deu todo o apoio. E eu sempre gostei muito de estudar, de conhecer, vamos. E aí lá tinha umas meninas, umas amigas, e de vez em quando eu faltava e elas perguntavam comigo, cadê você, onde é que você tá? Tem um rapaz interessado em você. Antes disso, como é na paróquia Santo Antônio, eu falei, não custa nada, eu vou falar com o santo aqui, Eu sempre chegava e estava no meio da novena de Santo Antônio, da trezena de Santo Antônio. E o curso era uma sala ao lado. Então eu ficava ali, participava um pouquinho das orações, e aí um dia eu pedi para Santo Antônio, interceder por mim, que se fosse da vontade de Deus, que eu me mostrasse um rapaz, uma pessoa de bem, uma pessoa de Deus, uma pessoa iluminada para mim. E aí passou uns dias, as meninas me falaram do Divino, esse rapaz está procurando você e tal. Aí eu olhei para ele e falei, estou interessada não. Não me chamou muita atenção não. Mas quando o meu pai faleceu, e aí eu fiquei sem no curso, o Divino me aparece aqui, bem no dia da missa de 7º dia do meu pai. Eu achei isso muito bonito, Aí ele tentou, rodeou, até que me chamou para namorar. E aceitei. Aí passado 15 dias, eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, quero namorar com esse rapaz não. E ela é muito séria, me deu uma bronca, o que o rapaz vai pensar de você? E eu fiquei muito sem graça, muito respeito com a minha mãe. E aí passaram-se 15 dias, ela faleceu. Então eu era uma menina muito mimada, eu fui muito mimada pelos meus pais, então o meu mundo acabou, Perdi pai e mãe. E aí o Divino vinha aqui em casa todo dia me visitar, e eu revoltada, eu confesso, revoltada até com Deus, Sem pai, sem mãe, e o Divino todo dia aqui, todo dia visitando a gente, Aquela paciência, aquele carinho comigo e meus irmãos. Então, eu fui vendo, acho que esse rapaz é um cara legal. Acho que se eu não apaixonar por ele, pelo menos gratidão, eu acho que eu tenho muita. E aí a gente falou, vamos casar? E a gente foi preparando, e quando eu me vi, a gente já estava casando mesmo. Casamos e já logo o Lucas veio. Mas eu abracei a causa e aí fui aprendendo com ele, como ele tinha paciência comigo, Eu sabia fazer nem um arroz. E o Lucas chorava bebezinho, eu chorava junto, o Divino não sabia quem acudia. E aos poucos eu fui vendo que era bom, que casar era bom. Então tudo que a gente ia fazer, a gente conversava, combinava. Ele gostava de aventuras, eu também. Vamos ali? Quando de repente esse ali, um passeio de moto, a gente estava lá em Anápolis, ou estava lá em Hidrolândia chupando jabuticaba.
E aí assim a gente foi devagarzinho desbravando, né, esse nosso Brasil e uma vez a gente vendeu o carro e fomos viajar pelo Nordeste todo. E é assim, cada dia fui apaixonando pela essa vida, né, de casado. Claro que nem tudo são flores, mas estar com o divino, estar casada, para mim é uma aventura. Eu falo assim que a gente casa todo dia, né? Todo dia é muito bom, né? A gente tem sempre o diálogo, né? A gente discute, mas a gente conversa, a gente se perdoa. E ter os filhos, envolver eles nos nossos programas, né? Nos encontros de casais, encontros de jovens, tudo é muito gostoso. Então a gente abraçou mesmo a causa, né, da questão do matrimônio, de ser família. E eu acredito que somos apaixonados pela instituição família. Bem, falar de vocação é uma responsabilidade muito grande, mesmo que qual seja a vocação de cada um, né? Eu sempre tive uma família muito conturbada, muito pobre, e eu sempre quis ter uma família diferente da que eu vivi, né? Com menos problemas que eu tive na infância, na adolescência, na juventude, né? Meu pai era muito custoso e deixava a gente meio sem espaço, assim, tocava o terror na nossa vida, né? Na nossa família. E aí eu sempre procurei as pessoas aconselhar, no início aconselhou a gente ir para a igreja. E eu sempre caminhei como igreja desde a minha primeira comunhão e fui caminhando e depois como juventude. E aí foi quando na igreja a gente conheci a Raquel, foi eu confesso que eu fiquei assim, logo de primeira vista, eu me simpatizei muito, fiquei muito atraído, né? E aí, como esse curso lá na paróquia Santo Antônio, eu era da comunidade de São Francisco e da paróquia Santo Antônio, né? E tocamos a vida fazendo o curso e foi quando deu certo, a gente casou e a gente tocou a vida assim, espontaneamente, mas sempre cuidando com zelo. Eu sempre tive um zelo muito grande com a nossa vida de casado. Então a gente sempre teve esse cuidado de valorizar a nossa vida como igreja, como matrimônio e como família. Hoje a gente está aqui, nosso filho mais novo não está aqui, o Augusto, está aqui o Lucas. Eu considero que a gente tem uma família maravilhosa. Ainda tem defeito, para mim, e eu acho que para Deus ainda precisa ser melhor lapidado, né? Então a gente procura ser feliz com as coisas que vai acontecendo nas nossas vidas, sem sonhar muito, sem querer ter muito, sem querer passar por cima de uma coisa. E graças a Deus somos uma família feliz e agraciada.